Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Só Comece Sem Medo. Repetindo, meu canal Só Comece Sem Medo. Beleza? Meu nome é Paulo, uns me chamam de Cavalcante, tem um amigo que me chama de Paulada, eu gosto muito dele. E eu vou trazer mais um personagem aqui, ó, que minha esposa ganhou do Teleton uns bons tempos atrás. Tá com a gente há bastante tempo. É a Nina, né? Do Teleton. Fica aí, Nina, me dá sorte. Pede seguidores pra mim, pede like pra mim, Nina. E se você der sorte, você vai aparecer mais vezes aí, tá? Então, pessoal, como eu havia dito um vídeo antes, eu vou trazer os personagens da história que eu pretendo contar no próximo vídeo, ok? Então, os personagens do próximo vídeo, da história que eu vou contar, uma história que eu escutei, né, da própria pessoa que viveu a história, são os seguintes personagens. Primeiro eu tenho um neto, eu não sei se é neto ou neta, não lembro, eu sei que tinha menos de 5 anos. Tem o pai desse neto, que é o genro do personagem principal. Tem a mãe, que é filha do personagem principal. Tem a esposa do personagem principal. E o personagem principal, que a gente conhecia ele, chamava ele como Ceará. Em alguns momentos, aqui na história, vou chamar ele de Zé, que a esposa dele chamava ele de Zé. Quem chamava ele de Ceará éramos nós, né? Conhecíamos ele como Ceará. Esse personagem, ele veio do Japão. Que Japão? Que seu cara tem o nome de Ceará, veio do Japão. Então, ele nascido no Ceará, foi para a região sudeste, São Paulo, lá para os anos... Não, a história aconteceu nos anos 90. A história que eu vou contar aconteceu nos anos 90. E ele já estava na região há uns 15, 20 anos, vindo do Ceará, estava em São Paulo para trabalhar, né? Naquela época era mais comum do que hoje. E nesse tempo que ele ficou em São Paulo, ele formou a sua família, né? Esposa, filhos e neto, enfim. E essa história tem muito a ver com o personagem que eu falo que é o principal, que vai ser o Ceará, por causa do jeito de ser do Ceará. E o que ocorreu nessa história, de vez em quando eu lembro e me deixa muito pensativo, sabe? Como seria hoje se algo semelhante acontecesse. Já naquela época eu ficava pensativo, falei, caramba, será que eu agiria assim? Né? E por que isso? Porque esse Ceará, ele tinha um temperamento forte, né? Como todo nordestino, né? Principalmente naquela época, ele era um cara que tinha opinião. Ele tinha opinião. Ele sempre tinha um lado. Ele não ficava no muro. Não tinha minhas palavras. Era um cara educado, era um cara respeitador. Não tinha tanto estudo naquela época. Também nem precisava tanto para certos trabalhos, né? Talvez a terceira, quarta série. Mas nem por isso deixava de ser um cara muito inteligente. Ele era um cara muito inteligente, pensava rápido, tinha as respostas na ponta da língua, saía com umas respostas que deixava muita gente em saia justa, inclusive a chefaiada, né? Imagina o pessoal que trabalhava com ele, como eu, né? Novinho tal, chegando lá, tinha um certo medo dele, assim, respeito e medo, porque ele era um cara muito bacana. E pelo jeito forte de ser dele, né, como pessoa, ele agia assim, tanto no trabalho, quanto na casa dele, com os familiares, né, como chefe de família que ele era. Então, a história que eu vou contar no próximo vídeo vai muito pelo fato dele ser como ele era, uma pessoa assim, né, dinâmica e que se colocava sempre de uma forma forte, né, trazendo o seu jeito de pensar para aquele momento, e muita gente acabava seguindo ele porque ele tinha um jeito de pensar que acabava convencendo os outros, né? Era um formador de opinião natural. Ele não queria isso, mas ele acabava sendo um formador de opinião. E toda vez que acontecia alguma coisa, muita gente, nós ali no trabalho, provavelmente eu que era muito novo, né, na área, ficava esperando
como que o Ceará vai pensar, vai agir, vai responder. Talvez eu siga o que ele falar, né? Ou não, mas geralmente a gente acabava concordando com o jeito dele pensar e a chefaiada não gostava muito, né? Porque dependendo muito do que ele falasse, a peãozada se revoltava ou, né, concordava. Então ele era esse tipo de pessoa que onde ele está, ele acaba sendo um formador de opinião. O que ele fala sempre tem peso. E ele só não falava, as atitudes dele também mostravam que ele era aquele tipo de cara que não tinha medo de se impor e dizer o que pensa, e também não gostava de ser injusto. Então é isso, eu vou fazer vídeo curto, então só lembrando os personagens, vai ser um neto ou neta que eu não lembro o nome, não sei se era menino ou menina também, sei que tinha menos de 5 anos, vai ter o genro, né, que é o pai dessa criança, vai ter a filha do Ceará, né, que é mãe dessa criança, vai ter a esposa do Ceará, que é mãe dessa filha, e o personagem principal, que vai ser o Ceará, que eu acho legal contar essa história, que de vez em quando eu lembro, beleza? Então, até o próximo vídeo, aqui é o Paulo, do canal Só Comece Sem Medo, e até o próximo vídeo com a história. Tomara ter deixado vocês curiosos. Valeu!